Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor, professor de História, Filosofia e Sociologia do Superconcurso. E hoje a gente está junto para finalizar a parte de História da nossa prova do CFO 2024. Show? A gente já tem vídeos aí de correção das questões 51 até 57. E nesse vídeo a gente vai falar da questão 58, a última questão de História da prova. Beleza? Como sempre, eu estarei explicando a temática da questão, falando sobre cada opção e tudo mais, para a gente encontrar a opção mais certa, menos errada, por aí vai, como eu costumo falar, tá bom? Sem mais delongas, simbora? Simbora? Bom, a gente já corrigiu todas essas outras questões aqui e chegamos até a nossa questão da vez, 58. A difusão de ideias republicanas no Brasil remonta ao século XVIII, quando se articularam as primeiras contestações ao domínio português, inspiradas no ideário iluminista. Mais uma vez o iluminismo aparecendo aí. Fizeram-se presentes, por exemplo, tanto nas bandeiras defendidas pelas elites mineiras, na Inconfidência de 1789, quanto nas propostas de artesãos e soldados nas ruas de Salvador na Conjuração de 1789. Importante a gente salientar sobre esses movimentos, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, é o seguinte: são movimentos com ideais republicanos, sim, mas, por exemplo, na Inconfidência Mineira, liderado por elites, tá? Elites locais, e mais importante de todos, não é pela independência de Portugal no Brasil inteiro, tá? Inconfidência Mineira, por exemplo, já que a gente fala muito, temos Tiradentes aí como uma figura e tal. Inconfidência Mineira não é sobre a independência do Brasil, é sobre a independência daquele local, especificamente, ok? Importante a gente ter isso em mente. Vamos lá. No que diz respeito... mais acima, né? Entretanto, foi durante a crise do Império que o republicanismo foi a ideia que impulsionou a construção de partidos, clubes e movimentos políticos de grande amplitude. Tivemos uma citação de texto, falamos sobre um assunto, fomos para a parte de baixo, esquece, passamos do século XVIII para o século XIX, falando sobre a crise do Império. Basicamente o que a gente leu antes foi só para falar que a ideia de republicanismo já surgiu desde o século XVIII. Só isso. A primeira frase já era suficiente, nem precisava do resto. No que diz respeito à maneira pela qual as ideias republicanas estiveram presentes na luta política contra a monarquia, é correto afirmar que não estamos nos colocando, então, nem no século XVIII nem no XIX. Estamos falando no geral, né? Porque cada parte cita cada coisa e a pergunta está falando sobre as ideias republicanas na luta política contra a monarquia no geral. Vamos pensar no geral. Não vou me ater nem ao século XIX nem ao século XVIII. Havia coesão política entre os movimentos republicanos nas várias províncias do país? Não. Não havia. Os movimentos republicanos existiam, eles ocorriam, porém não havia essa coesão política entre eles. Eles eram independentes, eles falavam muitas vezes sobre a independência ou criar um sistema republicano naquele ambiente, naquele local. Não havia essa coesão de falar sobre a independência do Brasil, não era algo coeso, algo junto, conjunto, não. Letra B, de bola. O republicanismo se dividiu em partidos políticos, fora que tem vários tipos, a B até me lembrou disso, vários tipos de partidos políticos. Dentro de um mesmo ambiente nós podemos ter republicanos discordando também, tá? O republicanismo se dividiu em partidos políticos e movimentos, tendo programas e estratégias diversas. Sim, estou dizendo, né? Coerente. C. O republicanismo impulsionou lutas separatistas no Nordeste nos anos de 1880. Bom, nós temos movimentos de cunho republicano e tal no Nordeste? Temos. Nós temos. A questão aqui é especificamente a data. Na década de 1880, não. Em 1880, já estava havendo um movimento de mudança da monarquia para um regime republicano no Brasil. 1880 é a década em que a monarquia vai sair de jogo. É a década da proclamação da República, sacou? 1889, entende?
Então, esse não é um momento desses grandes movimentos, não havia esse foco desses grandes movimentos separatistas do Nordeste. Eles aconteceram antes, tá? Eles aconteceram antes. Então, nesse momento, 1880, por conta dessa data, a letra C está incorreta. D. No Rio de Janeiro, o republicanismo ganhou uma dimensão conservadora. Bom, com relação à letra D, essa é uma questão que eu considero complicada. Por quê? Qual o sentido desse conservadorismo? No Rio de Janeiro, o republicanismo ganhou uma dimensão conservadora. Bom, o republicanismo nesse período, ele era das elites. Inclusive, a gente pode falar sobre a letra E nisso. Em São Paulo, o republicanismo ganhou áreas de ideias revolucionárias voltados para a ampla mobilização popular? Não. Ele era relacionado às elites, tá? Não que não houvesse mobilização popular, tá? Mas ele era voltado para as elites. Mesmo que a população estivesse no meio disso, fizesse movimentos e coisa e tal, a gente sabe que a república que foi declarada no final da década de 1880 é uma república para as elites, feita para as elites pelas elites, certo? Não à toa, quando a gente chegar na Primeira República, depois da República da Espada, nós vamos ter o controle das oligarquias sobre o Brasil, certo? São essas oligarquias que querem o fim da monarquia, porque elas vão ter o poder depois que essa monarquia sair de cena, tá? Agora, no Rio de Janeiro, o republicanismo ganhou uma dimensão conservadora. Em que sentido? Em que sentido? Para mim, essa é a questão mais difícil da prova. De verdade. Em que sentido? Qual o sentido? Primeiro que a letra C é uma pegadinha danada, certo? A letra A, por causa de uma palavra também, ela está errada. A letra D, conservadora. Em que sentido? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu posso dizer que sim, eu posso dizer que foi conservadora, porque boa parte dos mais radicais republicanos estavam dentro das elites, então isso é conservador. Entende? Porque vai defender os interesses da elite, apenas a manutenção do país como ele já é, porém com o poder na mão de outros. E aí? Saca? Contudo, então, assim, vamos lá. Por parte. A letra D é possível? Ela é completamente ilógica, completamente racional, completamente incoerente? Não, na minha opinião, não. Porque uma dimensão conservadora em que sentido? A gente pode dizer que sim ou pode dizer que não. Dá para se apresentar pontos defendendo isso ou contradizendo isso. Entende? Então, essa é uma questão que muito possivelmente vai ser contestada por alguém. Alguém vai contestar essa questão, cara, muito provavelmente. Porém, a gente tem essa questão de que pode ser que sim, pode ser que não. Então, pode ser ainda assim que a letra D esteja errada. Só que a letra B, o republicanismo se dividiu em partidos políticos e movimentos, tendo programas e estratégias diversas. Está completamente correta. É impossível contestar a letra B como correta, mas é possível contestar a letra D, dependendo de como a gente for observar esse conservadora. Logo, a menos errada, a mais certa, que é o que a gente está buscando sempre, é a letra B, galera. Então, fica aí como gabarito da nossa última questão de história. Letra B, o republicanismo se dividiu em partidos políticos e movimentos, tendo programas e estratégias diversas. E isso é muito importante, já falei disso outras vezes. Cara, tá em dúvida? Tá em dúvida entre duas? Caraca, isso aqui pode muito estar certo. Sim, pode. Mas me diz qual das duas está menos certa? Qual das duas está mais certa? Qual das duas dá para contestar? Qual das duas depende? Uma depende e a outra não depende. Então marca que não depende, ela está mais correta, pô. Uma dá para observar, pode ser que sim, pode ser que não, e a outra? Não, a outra realmente está certa. Então vai nessa, sacou? Porque senão a gente gasta muito tempo em uma questão. E aí, e o resto da prova? Que horas a gente faz? Não é verdade? Então ficamos com a letra B. O republicanismo se dividiu em partidos políticos e movimentos tendo programas
e estratégias diversas, tá? É isso, galera. Terminamos nossa prova de História. Ficamos por aqui com a prova de História. Fiquem ligados aí para os vídeos das provas de Filosofia e Sociologia, tá? E um abraço. Sigam esse super concurso, tá? Ficar por dentro das coisas. E vejo vocês na aprovação. Valeu?